Galera, se preparem, porque nos próximos minutos a sua percepção de tempo vai ser completamente destruída. Pelo seguinte, você acha que sabe separar o que é antigo do que é recente na história da humanidade? A maioria das pessoas, por exemplo, imagina que os mamutes viveram em um passado tão distante que parece pertencer a outro planeta, né? E as pirâmides do Egito? Algo tão antigo que parece impossível existir qualquer coisa relacionada ao mesmo período, né? Mas e se eu te dissesse que ainda existiam mamutes vivos quando as pirâmides começaram a ser construídas? Ou que alguns fatos históricos que você acredita estarem separados por milhares de anos aconteceram muito mais próximos do que você imagina. E hoje você vai descobrir 12 fatos históricos e comprovados que vão fazer a história parecer muito mais estranha do que qualquer filme de ficção científica. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Quando pensamos em mamutes, imaginamos uma época pré-histórica extremamente distante. Mas os últimos mamutes lanosos sobreviveram na ilha de Wrangell, no Ártico, até aproximadamente 1650 a.C. Já a Grande Pirâmide de Gizé foi concluída por volta de 2560 a.C. Isso significa que quando os egípcios já construíam algumas das estruturas mais impressionantes da humanidade, ainda existiam mamutes caminhando pela Terra. É um daqueles fatos que parecem errados, mas são absolutamente verdadeiros, tá? A maioria das pessoas coloca Cleópatra e as pirâmides na mesma caixinha mental, certo? Só que a Grande Pirâmide foi construída, como eu disse, por volta de 2560 a.C. Cleópatra nasceu em 69 a.C., ou seja, ela viveu cerca de 2.500 anos depois da construção da pirâmide. Só para vocês entenderem, para uma comparação, da morte de Cleópatra até hoje passaram-se pouco mais de 2.000 anos. Na prática, Cleópatra está mais próxima da criação da internet do que da construção das pirâmides. A Universidade de Al-Ahayuin, considerada por muitos historiadores a universidade em funcionamento contínuo mais antiga do mundo, foi fundada em 859 d.C. Já o início da Era Viking costuma ser marcado pelo ataque do mosteiro de Lindisfarne em 793 d.C. Mas o auge das explorações viking aconteceria uns séculos depois. Muita gente imagina os vikings como algo extremamente remoto, mas diversas instituições educacionais já existiam há séculos, enquanto eles ainda andavam pela terra e construíam sua história. E falando ainda de universidades, um outro fato histórico que a gente acredita que aconteceu há muitos e muitos séculos atrás é o surgimento do Império Azteca. Porém, a Universidade de Oxford já possuía atividades de ensino por volta de 1096, e o Império Azteca só começaria a se consolidar séculos depois, durante os anos de 1300. Na prática, Oxford já era uma instituição antiga quando os aztecas começaram a sua ascensão. Agora, se eu te dissesse que a Rainha Elizabeth II e a Mary Monroe são da mesma época, parece impossível, né? Na nossa cabeça, Mary Monroe pertence a uma era completamente diferente da de Elizabeth II, né? Mas as duas nasceram em 1926, Elizabeth em 21 de abril e Marilyn em 1º de junho. A diferença entre elas era de apenas 41 dias. Mesmo assim, a forma como a cultura popular retrata cada uma faz parecer que viveram em séculos completamente diferentes. E falando ainda sobre nascimentos, Anne Frank, Fernanda Montenegro e Martin Luther King nasceram também no mesmo ano, em 1929. Mas parece que cada um deles viveram épocas completamente diferentes, né? Agora esse próximo talvez seja um dos fatos mais chocantes dessa lista. O primeiro filme de Star Wars estreou em 1977. No mesmo ano, a França ainda utilizava oficialmente a guilhotina para execuções. A última execução por guilhotina ocorreu em setembro de 1977. Enquanto pessoas assistiam batalhas espaciais no cinema, uma ferramenta de execução associada à Revolução Francesa ainda era utilizada. E quem aí lembra do fax? Quem sabe do que eu tô falando? Porque o fax parece uma invenção dos anos 80, né? Mas seus primeiros protótipos funcionais surgiram na década de 1840. Isso significa que a tecnologia já existia durante parte do período conhecido como Velho Oeste americano. Ou seja, os famosos cowboys do Velho Oeste
coexistiam com uma tecnologia capaz de transmitir imagens por fios. Agora essa é bem louco da gente pensar, hein? Porque muita gente acha que a empresa Nintendo surgiu junto com os videogames. Mas a Nintendo foi fundada em 1889, mesmo ano em que o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república. E o que choca mais ainda é que o famoso navio RMS Titanic foi lançado apenas em 1911 e afundou em 1912. A empresa que criou o Mario já existia décadas antes do Titanic sequer ser construído. Quando pensamos em McDonald's, a imagem que vem na cabeça é de uma empresa moderna ligada à cultura pop aos anos 80 e aos fast foods que dominaram o mundo, né? Mas a verdade é que o primeiro McDonald's foi fundado em 1940 pelos irmãos Richard e Maurice McDonald. Já a chegada do homem à Lua aconteceu apenas em 1969, durante a missão Apollo 11 da NASA. Isso significa que a famosa rede de hambúrgueres já existia há quase 30 anos, quando Neil Armstrong deu seu primeiro passo na superfície lunar. Agora o próximo é um dos fatos mais absurdos da paleontologia. A maioria das pessoas coloca todos os dinossauros no mesmo período da história, né? Mas isso tá longe da realidade, tá? Porque o estegossauro viveu aproximadamente entre 155 e 150 milhões de anos atrás. Já o Tiranossauro Rex apareceu muito depois, entre 68 e 66 milhões de anos atrás. A diferença entre eles é de cerca de 80 milhões de anos. Para comparação, o T-Rex foi extinto há aproximadamente 66 milhões de anos. Ou seja, o T-Rex viveu mais próximo dos seres humanos modernos do que do próprio estegossauro. Para vocês terem uma noção, se o T-Rex pudesse viajar no tempo para visitar o estegossauro, ele teria que fazer uma viagem maior do que a necessária para visitar a gente. Quando ouvimos falar dos samurais, imaginamos um passado extremamente remoto, não é assim? Algo quase medieval? Mas a realidade é muito mais diferente, tá? Por exemplo, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em 1822. Nesse mesmo ano, nessa mesma época, o Japão ainda era governado pelo shogunato Tokugawa e a classe dos samurais continuava existindo oficialmente. Na verdade, os samurais só perderiam definitivamente seus privilégios décadas depois, durante as reformas da Era Meiji, na segunda metade do século XIX. Isso significa que enquanto o Brasil estava nascendo como nação independente, guerreiros samurais ainda caminhavam pelas ruas do Japão carregando suas espadas. É um daqueles encontros históricos que parecem cena de filme, mas realmente aconteceu. Agora, um outro fato muito interessante é que a Torre Eiffel foi inaugurada em 1889. E o primeiro voo controlado e monitorado dos irmãos Wright aconteceu apenas em 1903. Isso significa que a famosa torre já dominava o horizonte de Paris quando ninguém ainda havia realizado um voo monitorado bem sucedido. Isso costuma explodir a mente das pessoas porque associamos a Torre Eiffel ao mundo moderno, mas ela surgiu antes da aviação. Mas é isso, galera, agora eu quero saber de você. Qual desses fatos bagunçou mais a sua percepção de tempo? Conta aqui nos comentários. Eu vou te contar que muita coisa aqui eu fiquei chocado, tá? É loucura demais quando a gente coloca tudo isso em datas e faz uma linha do tempo, é assustador, né? Pra você que assistiu até aqui, muito obrigado, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, hein? Combinado? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e